No vídeo anterior, ouvimos um motivo que levou Moisés a libertar os israelitas da escravidão do Egito. Aprendemos um pouco sobre alguns deuses egípcios e a maneira como Deus envergonhou esse panteão de deuses através de inúmeras pragas lançadas. Como Deus demonstrou seu cuidado com o seu povo, em ouvir seu clamor e operar grandes sinais através de Moisés. E como Deus abriu o mar vermelho de uma maneira extremamente surpreendente, ao ponto de acabar de uma vez com Faraó e seu governo. A experiência incrível que Deus proporcionou a Moisés, dando a ele as tábuas dos 10 mandamentos e o permitindo visualizar sua glória. Experiência essa que o deixou com o rosto iluminado por muitos dias. Uma história incrível, porém ela não acabou. Ainda tenho muito que falar sobre este grande homem. Se você ainda não viu a parte 1, clique no card aqui em cima, no lado direito da tela, pois será necessário para que você possa entender a jornada deste grande homem de Deus. Agora, sabendo que Moisés, sem dúvida, é o maior líder do Antigo Testamento que o povo judeu tem registrado em sua história, após Moisés ter conduzido os israelitas para fora do Egito, eles passam a peregrinar no deserto, tendo Deus colocado uma coluna de nuvem para os conduzir durante o dia e uma coluna de fogo para os guiar durante a noite. Um tempo depois desse ocorrido, Deus, no Monte Sinai, dá a Moisés uma série de leis e regulamentos para o povo de Israel. Moisés desempenha um papel como um mediador entre Deus e o povo, transmitindo as instruções divinas e ensinando ao povo como viver em santidade diante de Deus. Ele recebe instruções específicas sobre os sacrifícios, rituais de purificação, leis alimentares e outras práticas religiosas. Explica como devem obedecer aos mandamentos do Senhor e os regulamentos dados por Deus para manterem sua comunhão com o Senhor. Supervisiona o culto e as práticas religiosas, como a execução dos rituais e sacrifícios prescritos por Deus. Ele garante que o povo de Israel siga as orientações divinas estabelecidas que estão registradas no livro de Levítico. Em alguns casos, Moisés até atua como juiz do povo, resolvendo disputas legais e religiosas de acordo com as leis e preceitos revelados por Deus. Nesse período, ocorrem diversos conflitos e problemas entre o povo. Vou destacar e explicar 2 deles, que são: as rebeliões e o descontentamento de alguns entre o povo foi algo completamente frequente durante a liderança de Moisés. Durante a jornada no deserto, muitos dos que saíram do Egito, entre o povo de Israel, se rebelaram contra Deus e Moisés por várias vezes. E claro que eu tenho que mencionar a revolta mais lembrada e citada por todos os que se deparam com esse acontecimento, que é o episódio da revolta de Corá, Datã e Abirão, contra a liderança de Moisés e Arão. Essa revolta trouxe graves consequências para estes homens, porém o cabeça que arquitetava e liderava tudo era Corá. Esse ocorrido é narrado no livro de Números. Em Números capítulo 16, versículo do 1 ao 7, diz assim: Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, encheram-se de arrogância e insurgiram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipes da congregação, líderes respeitados e que haviam sido nomeados membros do concílio. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, exclamando-lhes: Basta! Toda a comunidade e todos os seus membros são consagrados, e o Senhor está no meio deles. Por que, então, vos exaltais acima da Assembleia de Deus? Moisés, ouvindo isso, ajoelhou-se, encostando o rosto rente ao chão. Depois ergueu-se e replicou a Corá e a toda a sua comunidade: Amanhã cedo o Senhor fará conhecer quem é dele e qual é o homem consagrado que permitirá aproximar-se dele. Aquele que ele fizer aproximar-se dele, esse é aquele que ele escolheu. Portanto, fazei isto: tomai os incensários de Corá e de toda a sua congregação, ponde neles fogo, e amanhã deitai sobre o fogo o incenso, perante o Senhor, aquele que o Senhor escolher,
esse é o homem que lhe é consagrado. E agora, filhos de Levi, basta. A ação de Corá em um ato de rebeldia é exposta agora diante de toda a congregação. O problema aqui é que Moisés precisava tomar uma atitude como líder, pois havia dentre o povo homens que apoiavam e respeitavam a sua liderança. Ele nos dá uma lição muito importante aqui, que preciso destacar. Moisés não manda matar Corá e seus seguidores, não manda expulsá-los do arraial e não parte para a briga. Simplesmente age de maneira justa, aceitando o desafio de Corá. Talvez você não entenda isso, mas aqui aprendemos que se foi Deus quem chamou você, você não deve procurar se justificar, mas deixar que Deus justifique você. Já os apoiadores de Corá, da tribo de Levi, a conversa e o tratamento é bem diferente. Tem um motivo para essa postura de Moisés, e isso deixa indignado. Porém, antes que eu explique, irei mencionar o ocorrido após o versículo 7. Do versículo 8 ao 11 está escrito assim: E acrescentou Moisés a Corá: Ouve também, ó levitas. Acaso é muito pouco para vós que o Deus de Israel vos haja separado da congregação de Israel, trazendo-vos para perto dele, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Eterno, colocando-vos diante desta comunidade para ministrardes em seu favor? Ele te chamou para perto dele, tu e contigo todos os teus irmãos levitas, e agora ambicionais também o sacerdócio? Vós conspirastes contra Deus, tu e a tua assembleia. Quem é Arão, para que murmureis contra ele? O que está acontecendo aqui é gravíssimo. Corá é da tribo de Levi, portanto o levita jamais deveria agir desta forma, porque possuía uma ligação muito mais próxima com Moisés e Arão do que com os outros, e eu explicarei sobre isso mais à frente. A traição de Corá foi o ápice da arrogância e inveja. Assim como Corá, Moisés e Arão também são da tribo de Levi, como descrito no livro de Êxodo, capítulo 6. No versículo 16 do capítulo 6, encontramos a informação que os filhos de Levi, por ordem de nascimento, são Gerson, Coate e Merari. Já no versículo 18, lemos os nomes dos filhos de Coate, que são Arão, Izar, Hebron e Uziel. No livro de Números, capítulo 6, versículo 1, logo no início há a informação de que Corá é bisneto de Levi. Para você lembrar, está escrito assim: Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi. Já no versículo 20, lemos que Arão teve 2 filhos, Arão e Moisés. Sendo assim, Corá é primo de Moisés e Arão. Mesmo sendo membro muito próximo da família de Moisés, Corá não se deteve e muito menos tentou isso. Pelo contrário, se mostrou hostil à autoridade de seus primos. Nota-se que ele não tinha noção alguma do problema que estava arrumando para si. No versículo 26 do capítulo 6 diz assim: Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: Tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Ou seja, Deus os havia escolhido para guiar o povo e liderar sobre eles. Porém, Corá e todos os rebeliados não tinham noção de que estavam lutando contra a vontade de Deus e não contra a liderança de Moisés. Por este motivo, Moisés ficou muito enfurecido ao ouvir alguém que deveria estar ao seu lado, o apoiando, o ajudando, mas que optou em invejar sua posição e querer o envergonhar diante do povo, insinuando que Deus não estava mais com ele. Esse foi o resultado da rebelião de Corá, Datã e Abirão, que gerou as seguintes consequências em suas vidas e na vida dos que os seguiam. Após Corá, juntamente com Datã, Abirão e outros líderes, desafiarem a autoridade de Moisés e Arão, questionando por que eles tinham o direito de liderar o povo de Israel, Corá argumentou que todo o povo era santo e que Moisés e Arão estavam se exaltando indevidamente sobre a congregação. Moisés, sentindo a gravidade da situação, busca a orientação de Deus. Deus instruiu Moisés a convocar Corá e seus seguidores diante da tenda da congregação.
Quando Corá e seus seguidores se apresentam diante de Moisés e Arão, Deus manifesta sua ira com uma intervenção divina. Este fato está registrado no livro de Números, capítulo 16, dos versículos 23 ao 35, que diz assim: Ao que o Senhor ordenou a Moisés, fala a este povo e comunica-lhe: Afastai-vos das tendas de Corá, Datã e Abirão. Imediatamente Moisés levantou-se e dirigiu-se para onde estavam Datã e Abirão e os anciões. As autoridades de Israel o seguiram. E Moisés advertiu o povo: Suplico-vos, separai-vos das tendas desses homens ímpios e não toqueis em nada daquilo que lhes pertence, para que não sejais também partícipes de todos os pecados que eles cometeram. Então o povo se afastou das imediações das tendas de Corá, Datã e Abirão. Nesse momento, Datã e Abirão haviam saído e estavam em pé, à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. Foi quando Moisés exclamou: Nisto conhecereis que o próprio Senhor que me enviou para realizar todos esses feitos e que não os fiz por mim mesmo. Se estas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os seres humanos, então não foi o Senhor que me enviou. Entretanto, se o Senhor fizer acontecer algo extraordinário, inusitado, se a terra abrir sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia juntamente com os seus pertences, e se descerem vivos ao Sheol, sabereis com certeza que essas pessoas desprezaram a Deus. E aconteceu que assim que Moisés acabou de pronunciar todas essas palavras, o chão se abriu bem debaixo dos pés deles. A terra como que abriu sua imensa mandíbula e os tragou vivos. Eles, suas famílias e mais todos os seguidores de Corá com todos os seus bens, desceram vivos à sepultura, juntamente com tudo o que possuíam. Em seguida, a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo no meio da grande assembleia. Diante do pavor dos seus gritos, todos os demais filhos de Israel que se encontravam ao redor deles fugiram desesperados, exclamando: Misericórdia, que a terra não nos engula também. No mesmo instante, o Senhor mandou fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Esse evento dramático foi uma demonstração do juízo divino contra a rebelião e uma confirmação da autoridade de Moisés e Arão como líderes estabelecidos por Deus sobre aquele povo. Essa disputa serviu como um aviso sobre os perigos da rebelião e da busca por autoridade ou posição indevida. Moisés e Arão não eram qualquer pessoa. Deus não era qualquer um. Não importa o quão indignado alguém esteja, Deus não mudará sua forma de agir. Deus é imutável. Algo que para nós é um grande sinal de alerta e cuidado que devemos tomar antes de ter qualquer atitude contra autoridades, pois no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai nos dar uma advertência a respeito deste assunto que está escrito assim em Romanos, capítulo 13, versículos do 1 ao 2, que diz: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Corá é um grande mau exemplo, alguém que jamais devemos ter como referência ou modelo para as nossas vidas. Seu erro não serviu de lição para alguns que permanecem vivos, pois no dia seguinte ainda havia resquícios de desobediência e insatisfação no meio do povo contra Deus e Moisés. E ainda assim, Moisés e Arão rogaram a Deus para ter misericórdia desses, demonstrando seus corações misericordiosos e mansos que possuíam diante de Deus. Como mencionei anteriormente que iria destacar 2 conflitos, agora, após abordar e explicar sobre as rebeliões de Corá, Datã e Abirão e o descontentamento do povo, irei citar o segundo conflito que foi provocado por alguns espias
O povo ainda estava no deserto e, chegando um certo momento, Moisés envia 12 espias para explorar a terra de Canaã e a terra prometida por Deus ao povo de Israel. A primeira incursão de espionagem, liderada por Moisés em Canaã, foi realizada enviando 12 espias, um de cada tribo de Israel, para explorar a terra prometida. Eles foram enviados para observar a terra, seu povo e suas fortificações. Em Números capítulo 13, dos versículos 1 ao 3, diz assim: E Deus ordenou a Moisés: Envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim, Moisés enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. Os nomes desses homens são: da tribo de Ruben, Samua; da tribo de Simeão, Safate; da tribo de Judá, Calebe; da tribo de Isacar, Gigeal; da tribo de Efraim, Oséias; da tribo de Benjamim, Paute; da tribo de Zebulon, Gadiel; da tribo de Manassés, Gade; da tribo de Dan, Amiel; da tribo de Azer, Setur; da tribo de Naphtali, Nabe; e da tribo de Gade, Jeuel. São esses os 12 nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. Nota-se que nos versículos seguintes do capítulo 13, Moisés dá uma ênfase na troca do nome de Oséias para Josué, que está escrito assim: Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Números, capítulo 13, versículo 6. Devo informar que Deus não faz nada sem antes avisar. Fato é que mesmo quando Adão e Eva pecou contra o Senhor, Deus os cobriu com peles de animais antes de os expulsar do jardim, já deixando para nós qual seria o plano em que o Senhor usaria para salvar a humanidade. Hoje entendemos que não foi Deus quem condenou o mundo, mas o mundo que recusou a salvação, condenando a si mesmo. Porque naquele momento, no ato de Deus cobrir ambos, o homem e a mulher, a informação e o sinal que Deus estava passando era de que o próprio Deus iria cobrir a humanidade com sua graça, através de um sacrifício de um ser puro inocente para remir um ser impuro culpado. E com isso, o sacrifício do ser puro seria o pagamento suficiente, perfeito e aceito para que o juiz perdoasse o impuro culpado, sendo assim, o culpado recebendo livramento da sentença de morte por consequência dos seus pecados. Sobre esse acontecimento na vida de Adão e Eva, você encontra no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 21, e também já tem um vídeo no canal sobre a história de Adão, que se você não conhece, tenho certeza que te ajudará muito a entender mais sobre a criação da humanidade e alguns desfechos da história após a expulsão deles do Jardim do Éden. Dito isso, não é à toa que Moisés deixa registrado essa informação no livro de Números, pois Josué tinha sobre si uma fé muito impactante e demonstrava um espírito de liderança muito forte. Tanto é que seu primeiro nome, Oséias, significa salvação, e após receber o nome de Josué, que significa Deus é a salvação, ainda que de uma forma milimetricamente exposta, naquele momento Deus já dava sinais de quem seria Josué e qual seria sua importância para a história do povo israelita. Após passar um tempo em Canaã, os espias voltam para o arraial e a maioria retorna com um relatório desanimador, temendo as forças inimigas e duvidando da possibilidade de conquistar a terra. 2 dos espias, Josué e Calebe, foram os únicos que expressaram fé e confiança em Deus para conquistar Canaã. Ouça o que diz em Números capítulo 3, dos versículos 26 ao 33, que está escrito assim: E vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e lhes deram a informação, e a toda a congregação, e lhes mostraram os frutos da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra para onde tu nos enviastes,
e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia, é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. E Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: Subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado. E disseram: A terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Quem são os filhos de Anak? Você deve estar se perguntando. Os Anaquins são mencionados na Bíblia como tendo uma estatura extraordinária. Parece que a fama dos Anaquins, como uma raça de gigantes, amedrontava os povos vizinhos. É nítido esse medo quando nos deparamos com o relato dos espias. A Septuaginta traduziu o termo pela palavra grega que significa literalmente nascido da terra, e as traduções seguintes verteram o termo para gigantes. Curiosamente, a palavra gigantes na descrição dos espias traduz o original Néfilins. Isso quer dizer que os espias disseram que os filhos de Anak eram descendentes dos Néfilins. Os Néfilins são mencionados primeiramente em Gênesis capítulo 6, como sendo aqueles que nasceram do relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Ouça o que Moisés relata no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículos do 1 ao 8, que diz assim: E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e elas lhes geraram filhos, estes se tornaram homens poderosos que eram na antiguidade, homens de renome. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. E o Senhor disse: Eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. No versículo 2 temos a informação de que os filhos de Deus tomaram para si como esposas as filhas dos homens. Tenho certeza que você já deve ter escutado a história de que existiram homens que eram filhos de anjos com seres humanos, os famosos Néfilins. Claro que isso possivelmente não te convenceu, mas acredito que possa ter gerado uma dúvida a respeito da veracidade histórica do livro de Gênesis, principalmente na passagem que acabamos de ouvir. Pois bem, para entendermos o que de fato levou a Moisés a descrever esse ocorrido, precisamos voltar a uns capítulos anteriores do livro de Gênesis. No capítulo 4, versículo 16, temos a informação de que Caim saiu da presença do Senhor, se afastou de seus pais e foi para a terra de Nod. Lá, ele conheceu uma mulher e teve um filho com ela chamado Enoque. Esse não é o Enoque que andou com Deus. Não é difícil entender como Caim, que antes havia matado a seu irmão Abel, achou uma mulher para ter como esposa. Se a Bíblia nos narra que Adão e Eva tinham 2 filhos e mais nenhum filho é citado na história.
Não é difícil entender como Caim, que antes havia matado a seu irmão Abel, achou uma mulher para ter como esposa. A Bíblia narra que Adão e Eva tinham 2 filhos, e nenhum outro filho é citado nesse período da história. É bem simples entender o porquê, visto que naquela época a ênfase narrativa era voltada muito mais para os homens. Não tem em nenhum capítulo a informação de tempo dos acontecimentos, desde a saída de Adão e Eva do jardim e o tempo que Caim levou para tomar a decisão de tirar a vida de Abel. Caim se relacionou com uma de suas irmãs, pois Adão deve ter tido filhas depois de Abel e Caim, ou entre o nascimento dos irmãos, ou até mesmo após a morte de Abel, já que não temos informação do tempo de peregrinação de Caim até a terra de Nod. Temos que lembrar que os homens na época de Adão viviam bem mais de 300 anos na terra, tempo suficiente para ele encontrar e se relacionar com uma de suas irmãs. Por outro lado, temos a informação de que Adão teve um outro filho, cujo seu nome é Sete. Esse registro Moisés nos dá no mesmo capítulo, no versículo 25. Já no capítulo 5, temos registrado a genealogia de Sete, que está escrito assim: Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus ele o fez. Macho e fêmea ele os criou e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que eles foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua própria semelhança, segundo a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Os dias de Adão, depois de ter gerado Sete, foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu. E Sete viveu 105 anos, e gerou Enos. E Sete viveu, depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Na genealogia de Caim, observamos que a maldade era algo comum, era um troféu, onde Lameque, um de seus descendentes, se orgulha por ter matado um jovem e um homem. Já na genealogia de Sete, observamos uma aprovação da parte de Deus nos homens em alguns nomes ali citados, como o próprio Adão, que foi abençoado por Deus, Enoque, que andou com Deus, Lameque, que fez uma profecia a respeito de seu filho Noé, alegando que Deus iria os confortar através dele. Acredito que você já entendeu onde iremos chegar. Bem diferente da linhagem de Caim, na linhagem de Sete tinha alguns que se importavam em seguir a Deus. Preservava o relacionamento que Adão teve em vida com Deus. E isso já nos dá uma ótima impressão de como Deus estava presente naquela genealogia. Jesus vai fazer uma afirmação que nos dará uma resposta conclusiva para essa questão. Essa afirmação está no livro de Mateus, capítulo 22, do 23 ao 30, que diz assim: No mesmo dia vieram até ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se um homem morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a esposa dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro casou-se com uma mulher, e faleceu, e não tendo descendente, deixou a sua esposa para o seu irmão. Da mesma forma o segundo, e o terceiro, até o 7º. E por último de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Pois todos as tiveram. Jesus respondendo disse-lhe: Vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. Os saduceus eram materialistas, pertencentes a uma seita da época de Jesus, e não acreditavam na ressurreição e nos anjos. A afirmação de Jesus no versículo 30 nos dá a entender que anjos não procriam e não se relacionam sexualmente falando. Os gigantes vistos pelos espias não são descendentes genealogicamente falando
dos gigantes pré-diluvianos, que morreram durante o dilúvio. Quando eles relatam que são filhos de Anak, os espias estão passando o entendimento de que esses são homens perversos, maus, violentos, assim como eram os homens da época de Noé, antes do dilúvio, os gigantes que povoavam aquela terra. Fica claro após esse entendimento de quem eram os filhos de Anak e o motivo que levou os espias a terem pavor destes gigantes. O problema era que eles estavam representando o povo do Senhor. E mesmo depois de Deus ter os libertado do Egito com êxito, eles ainda eram incrédulos quanto à proteção de Deus para o povo. No entanto, Josué e Calebe, embora também tenham reconhecido a dificuldade da missão, mostraram fé e confiança em Deus, afirmando que Ele os ajudaria a conquistar a terra prometida. Eles encorajaram o povo a confiar em Deus e a não ter medo. Mas infelizmente o povo de Israel se deixou levar pelo medo e pela incredulidade, preferindo acreditar nos relatórios negativos dos 10 espias. O povo ameaçou apedrejar Josué e Calebe como uma forma de expressar sua raiva e desconfiança. Em Números capítulo 14, versículos do 10 ao 20, diz assim: Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, e a glória do Senhor apareceu no tabernáculo da congregação, diante de todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim, por todos os sinais que mostrarei no meio deles? Eu os ferirei com pestilência, e os rejeitarei, e farei de ti uma nação maior e mais poderosa que eles. E Moisés disse ao Senhor: Então os egípcios o ouvirão, porque com a tua força tiraste este povo do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra: Porque ouviram que tu, Senhor, estás no meio deste povo, que tu, Senhor, és visto face a face, e que a tua nuvem está sobre eles, e que vais à frente deles, de dia em uma coluna de nuvem, e à noite em uma coluna de fogo. E se matares todo este povo como a um só homem, então as nações que ouviram a tua fama falarão dizendo: Por que o Senhor não pode introduzir este povo na terra que lhes havia jurado? Por isso os matou no deserto. E agora suplico-te que a força do meu Senhor se engrandeça, conforme falaste, dizendo: O Senhor é longânimo e de grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e de maneira nenhuma inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração. Perdoa, suplico-te, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até agora. E o Senhor disse: Conforme a tua palavra, lhe perdoei. Mais uma vez, nos deparamos com uma atitude exemplar da parte de Moisés. Mesmo tendo todos os motivos para pedir a Deus que ferisse o povo, ele permanece tendo compaixão e misericórdia deles, clamando a Deus para que não os mate. Agora, imagina se fosse Corá nesta situação. Será que o fim seria do mesmo jeito, ou o povo estaria morto neste momento, ou desacreditado diante do relato dos espias? Deus sabe quem ele põe para liderar o seu povo. Moisés não era perfeito, mas era o nome certo que Deus havia chamado. Diante desses embates e decepções, Moisés segue julgando e ensinando o povo. Ele continua liderando e ensinando o povo de Israel, transmitindo a eles as leis e os preceitos de Deus, resolvendo disputas e questões legais dentro da comunidade, estabelecendo a autoridade e a ordem. O povo de Israel se rebela contra Deus e Moisés, e também em alguns momentos demonstram obediência e fidelidade. No entanto, Moisés continua intercedendo em favor do povo diante de Deus, mesmo diante das dificuldades. Chegamos ao final desse vídeo sobre a história de Moisés, a parte 2, e na próxima semana estarei finalizando essa história incrível e inspiradora,
com a parte 3 e final dessa sequência de vídeos sobre Moisés. Estarei resumindo os atos de Moisés no livro de Números e Deuteronômio. Tenho certeza que, assim como esse vídeo edificou a sua vida, o próximo também edificará. Clique no sininho, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você está achando da história deste grande influenciador da fé Moisés e o que aprendeu com a rebelião de Datã, Corá e Abirão e da incredulidade dos 10 espias. Estou ansioso para responder os comentários de vocês. Um abraço e Deus abençoe. Até a parte 3 deste vídeo.